Cara, o grande problema é que a gente não presta atenção a- aos mecanismos universais que foram instalados. Deus, ele basicamente padronizou muita coisa. Deus, ele padronizou muita coisa. Então, o que basicamente aconteceu, cara? Pode analisar até mesmo analisando como ocorre uma hipertrofia, por exemplo. Uma hipertrofia numa musculatura ocorre como? Né? Basicamente, o músculo ele precisa ser lesionado para que, à medida que ele se reconstrói num volume maior. Ou seja, ele precisa ser dolorido, ele precisa ser microlesionado para que na reconstrução dessa unidade muscular ela hipertrofie, ela cresça. Mas olha só, é impossível haver uma hipertrofia se não houver machucadura. É impossível haver hipertrofia se não há uma microlesão. Cara, leve isso pra vida, velho. Leve isso pra vida, cara, porque é o que acontece na vida. A vida tá acontecendo isso. Você tá sendo microlesionado, você está sendo lesionado, mas é pra quê? É pra hipertrofiar. É para hipertrofiar. É o mesmo padrão natural da musculatura e da hipertrofia que está acontecendo na sua vida. É um momento difícil que está exigindo crescimento. É um momento difícil que está exigindo expansão. Entende? E agora, diante de você, você tem uma oportunidade de se desenvolver. E agora, diante de você, você tem uma oportunidade de hipertrofiar, expandir. E isso só ocorre com a presença da dor, que é a fraqueza deixando seu corpo. Você está entendendo? Então, agora, diante desse problema, diante desse sinistro, diante disso que está acontecendo, a única alternativa é buscar a força. A única alternativa é buscar a força. E buscar a força é lidar com tudo isso de forma que você entenda que isso está projetando você para uma hipertrofia, para um crescimento, para um desenvolvimento da sua força. É para isso que o problema surge. É para isso que o problema surge. E agora você vai reciclar tudo isso. Entende? É assim que funciona, cara. É assim que funciona, paciência. E agora, o que eu preciso para ser melhor? O que eu preciso para desenvolver? Quando a gente vive a vida, cara, entendendo que as coisas elas não vêm para nos destruir, mas vêm para nos fortalecer. Cara, isso é um santo remédio. Isso é um santo remédio. Qual é o nosso problema? O nosso problema é que a gente acha que as coisas vêm para nos destruir, para nos destituir, né, para nos subtrair, e não, vem para acrescentar, cara. As piores coisas na vida, ela vem para acrescentar. E quando a gente tem essa mentalidade, a gente vive a vida entendendo que a nossa curva, a única direção que a vida pega é adiante. A única direção que a vida pega e é exatamente para onde a vida se move é para frente. É para a frente. E quando a gente entende que a única direção da vida é para frente, acabou. A gente já sabe que a partir de agora, tudo que a gente tem que fazer é viver sempre com essa mentalidade, entendendo que o desenvolvimento da força é uma coisa constante e que a todo o momento vai acontecer. É o sofrimento que vem, onde a gente aprende a lidar, e a partir do momento que a gente lida com esse sofrimento, a gente se torna mais forte. Entendeu? É por isso, as tempestades, ela vem para isso, cara. As tempestades, ela vem para isso. As tempestades, ela vem para isso. E aí, você se torna cada vez mais resiliente, cada vez mais forte, e os problemas que virão mais adiante, você vai estar preparado para lidar com eles. E isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Isso não tem preço. Cara, eu fico analisando o presidente dos Estados Unidos, né, o Donald Trump. Eu sei que muita gente é verso o cara, mas uma coisa a gente não pode negar, o cara é muito forte. O cara é muito forte, o cara aguenta muita pressão.
O cara aguenta muita pressão, o cara ele é fantástico nesse sentido. O Trump, ele é um exemplo de alguém que transforma qualquer sofrimento em força. E isso é incrível. Mas por que o Trump tem essa capacidade? Por que o Trump ele tem essa capacidade? Entendeu? Porque exatamente ele viveu nesse sentido. As coisas vêm para me fazer mais forte, os problemas vêm para me fazer mais forte. Ele não fica lamentando, chorando as perdas. Ele simplesmente busca entender que a direção da vida é para frente e eu tenho que aprender com as situações do presente. Para que no futuro eu seja muito mais forte. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo. Qual é o nosso problema? A gente fica ruminando. A gente fica ruminando muitas vezes o passado, né? A gente fica chorando as pitangas pelo que está acontecendo. Isso não ajuda. Só cria uma postura mental de enfraquecimento. Não ajuda, não ajuda. A gente tem que olhar a vida de cima. A gente tem que olhar a vida de cima e entender que isso vem para um único sentido. O sentido do sofrimento é projetar você. O sentido do sofrimento é desenvolver a sua força. O sentido da dor é fazer com que a fraqueza deixe o corpo e o indivíduo se torne cada vez mais forte. Entenda isso. Entenda isso. Isso faz com que você supere essas intempéries e saia delas completamente diferente, um ser muito mais elevado, um ser muito mais empoderado. Isso é fantástico, isso não tem preço, cara. Isso não tem preço, entendeu? Isso não tem preço. A vida é o treinamento e as dores, elas são exatamente as provas que vai fortalecer você. Entenda isso aí é primordial. Entendeu? É impossível viver sem entender isso. É impossível viver sem entender isso. É impossível não ser forte sem entender isso. Isso aí é a base.